Olá pessoal, boa tarde. O Arne Ribeiro, aqui do Instituto Arne Ribeiro de Programação Neurolinguística. Estou aqui começando o curso Ensino Híbrido com PNL. Nós vamos entender um pouco o que é isso, PNL com ensino híbrido, mas a ideia é essa mesma, né? Mas antes de mais nada, quero agradecer vocês por estarem participando desse curso. Quem ainda não se inscreveu, é só clicar aí abaixo na descrição do vídeo www.institutoarneribeiro.com.br e lá procure na aba cursos. Você vai encontrar curso ensino híbrido com PNL. Clique lá e faça a sua inscrição. Né? Faça a sua inscrição, venha participar. São 8 aulas muito interessantes, com técnicas muito peculiares, importantes para que nós possamos aprender a lidar e, sobretudo, aplicar esse ensino híbrido. Né? Que ensino híbrido é esse? O que é isso? Né? Isso vai fazer parte da minha vida de verdade na escola? Você tem pensado sobre isso? Pois é. Então, nós estamos promovendo esse curso. Eu, como professor de escola estadual, da rede estadual de ensino de Minas Gerais, também vice-diretor da Escola Estadual Padre João de Matos Almeida, aqui em Belo Horizonte, no bairro Serrano. Nós estamos também diante dessa realidade, que ela é uma realidade para todos nós. Portanto, o meu instituto, que eu trabalho, eu sou trainer em programação neurolinguística, ministro vários cursos nessa área de programação neurolinguística, né? A gente aprender a lidar com as nossas funções cerebrais, mentais, reprogramando a nossa mente, usando a linguagem em favor daquilo que pode trazer sucesso para nós, seja no aspecto pessoal, profissional e também das relações. E nós vamos trazer para uma proposta dentro desse curso ensino híbrido com PNL, para que você possa aplicar algumas técnicas PNL nesse propósito da educação, da formação dos seus alunos aí da sua escola, de onde você se encontra, porque estamos mergulhados num mundo completamente diferente, né? Mas é aí que eu quero começar, tá? O que eu quero dizer para vocês? Bom, em março do ano passado, nós fomos todos surpreendidos, né? Pegos, surpresa, foi uma surpresa muito grande. Na verdade, eu poderia mudar a palavra surpresa por espanto. Ficamos todos espantados, não é? Um espanto que teve o seu lado positivo. O espanto que trouxe para nós a possibilidade de mudarmos as nossas práticas de ensino. E isso é muito importante, você considera que seja realmente? Bom, a pandemia começou em março do ano de 2020 e de repente nos vimos obrigados a levar tudo da escola para dentro de casa, né? Para o ensino remoto, aquele ensino em que não houve preparo algum, né? Como fomos pegos surpresa, extremamente espantados, nós tivemos que simplesmente fazer esse processo de levar para casa o ensino de aprendizagem, né? Aquilo que a gente trabalhava dentro de escola, dentro das escolas, fomos obrigados a levar para dentro de casa, né? Então veja bem, foi algo novo para você, professor, para mim, professor, para todos nós, professores, coordenadores de escola, mas também muito novo para os nossos alunos, para os pais, para a família, que também começou a lidar com uma realidade que eles não estavam acostumados a lidar. Então veja como foi todo um processo não planejado, obviamente, que surgiu na nossa história de repente. E o que fazer? Como estudar remotamente? Porque é bom a gente lembrar que ensino remoto não se trata apenas de usar recursos tecnológicos. A tecnologia é uma das ferramentas que podemos, né, usar também no ensino remoto. Mas, por exemplo, na nossa realidade do estado de Minas Gerais, muitas escolas tiveram vários desafios. Entre eles, esse primeiro. Os nossos alunos em casa, eles têm ferramentas tecnológicas para poder assim implementarmos algumas
possibilidades de ensino usando, por exemplo, Google Sala de Aula, Google Forms, Google Meet, as videoconferências para que a gente possa estar no lar dos nossos alunos? Essa foi uma pergunta importante, né? E sabemos que a realidade deles, a grande parte, não tem esse acesso a essa internet, não tem acesso a esses recursos. A Secretaria Estadual de Ensino de Minas Gerais promoveu o trabalho com o PET, né, o Plano de Tutorado, uma apostila, uma espécie de apostila com todos os componentes curriculares ali mensalmente. E em vários locais de Minas Gerais, várias regiões, o único meio de ensino remoto que a família tinha acesso e que também a escola poderia oferecer para grande parte desses alunos era a entrega desses PETs, né, dessa apostila com esses conteúdos para serem trabalhados. Eram impressos na escola e levados, né, até a residência dos nossos alunos. Essa é uma realidade que foi bem presente, né, em todo esse contexto. Então, esse contexto, essas três palavrinhas, pandemia, isolamento social e quarentena, passaram a fazer parte da nossa realidade. E então, como é esse ensino remoto, né? A educação estava acontecendo em casa, né? Em outro espaço diferente da escola, aquele espaço presencial com o qual estamos acostumados a lidar ali no dia a dia. Então, aí que é um ponto que eu queria que nós pudéssemos levantar nesse curso, né? Porque hoje é uma aula apenas para a gente situar e entender qual é a proposta desse curso, que vai ser feito em 8 aulas, inclusive com certificação para você, professor, para você, coordenador, para você que faz parte dessa realidade de escola, né? Como professor ou como supervisor pedagógico, seja lá o que for, mas nessa função de educador. Então, voltando, essa educação foi transladada para a casa, a residência, para um outro espaço onde não tinha esse domínio. Veja bem o que eu quero dizer. É diferente quando você está na sua escola, na sala de aula, você tem a presença do professor, né, a relação ali, a interação entre os alunos, professor, alunos e servidores, enfim, é toda uma realidade completamente diferente. Mas o ensino remoto tem uma característica que agora, a partir de agora, nós vamos ter que mudar esse jeito de fazer a educação. Porque o ensino remoto, ele é um ensino que como que eu posso falar, prioriza o conteúdo. É um ensino de conteúdo. Você pega o conteúdo, passa para o aluno para ele fazer aquelas atividades relacionadas àqueles conteúdos. Poucos professores puderam ter uma aula ao vivo, né, ou uma aula gravada por questão de acesso da comunidade, dos nossos alunos, que poucos deles tinham condição de fazer isso. Uma escola ou outra teve esse privilégio de se organizar de maneira que uma parte dos alunos tinha essa condição de ter acesso, né, a esses recursos da tecnologia. Mas então, o ensino remoto prioriza o conteúdo. E a proposta do ensino híbrido, diferente do ensino remoto, propõe exatamente uma aprendizagem que nós chamamos de aprendizagem colaborativa. O que quer dizer isso? Vamos tentar entender essas diferenças, que é o primeiro passo que nós precisamos dar para que vocês possamos passar para as próximas aulas e aí sim a gente conhecer um pouco sobre algumas sugestões de trabalho, conhecer esse processo de ensino híbrido, como ele funciona, como é essa personalização, né, na tecnologia da educação. Enfim, é fundamental que façamos essa diferença e compreendamos esses dois métodos de ensino, né? Ficamos aí o ano inteiro de 2020 no ensino remoto. Agora, em 2021, a pergunta é: ainda vamos permanecer no ensino remoto? Será que essa forma de ensino cabe para a atual realidade? Precisamos pensar sobre isso, né? E essa é a ideia de levar vocês a pensarem sobre isso. E mais do que pensar, é colocar isso em prática, essa proposta de ensino híbrido. Então, vejamos. Um problema sério do ensino remoto
foi um ensino sem planejamento, né? Não tínhamos planejamento. Como eu disse, foi transladado da escola para casa. Não houve um planejamento, quero dizer, não mudou o professor, não mudou o projeto pedagógico, alguns alunos, né, não tinham nem acesso, como eu falei, ou seja, não houve planejamento, né? O ensino remoto foi apenas essa transladação. Vai para casa e agora, inclusive o pai, a mãe, o irmão, talvez vai ter que assumir essa função do professor, né? Que apenas valoriza, que nesse caso apenas valoriza o conteúdo, né? Ou seja, enfim, é um desdobramento, o ensino remoto é um desdobramento da escola, tá? Então, primeira coisa que teria que rever, né, era exatamente um planejamento. Diferente do ensino remoto, o ensino híbrido exige um planejamento, uma organização. Isso tem que fazer parte, inclusive, do projeto da escola. O ensino híbrido precisa fazer parte do projeto da escola. Então essa já é uma diferença muito grande, né? Não houve nada planejado no ensino remoto e o ensino híbrido já propõe, além de ser uma aprendizagem colaborativa, propõe uma organização pedagógica em torno disso, uma orientação, né? Um projeto mesmo pedagógico para que esse ensino híbrido possa acontecer, tá? Porque uma coisa importante, gente, a tecnologia por si só não garante aprendizagem. A gente não pode cair nessa ilusão de imaginar que agora com a tecnologia nós já garantimos a aprendizagem. Isso não é verdade. A tecnologia por si só não garante a aprendizagem. Ela é uma ferramenta que pode facilitar o nosso trabalho e pode promover de forma mais rápida, mais eficaz, com mais elementos que irão facilitar a aprendizagem dos nossos alunos. Então, essa é uma diferença também interessante que a gente precisa ressaltar. Tá? Senão nós vamos acreditar que agora, em 2021, temos que entrar no mundo da tecnologia. Maravilha, tem que fazer isso mesmo. Mas só isso não garante a aprendizagem, né? É necessário que ocorra uma mudança, inclusive de comportamento, né? E a estrutura, ela diz respeito a toda a estrutura da escola. O que a proposta pedagógica propõe com relação ao ensino híbrido? Porque é o que está aí. E só para vocês entenderem, por exemplo, no estado de Minas Gerais, essa é uma resolução estabelecendo, nesse ano de 2021, o ensino híbrido. Então, se as aulas voltarem amanhã ou depois, né, o ensino híbrido já é a proposta de aprendizagem real para 2021. E nós já nos preparamos para isso? Estamos nos preparando para essa nova proposta de aprendizagem? Se nós queremos sobreviver, mais que sobreviver, brincadeiras à parte, mas é sobreviver também, né? Para que a gente possa promover uma aprendizagem real para os nossos alunos, nós temos que entender o ensino híbrido. Nós temos que aplicar o ensino híbrido nas nossas práticas de ensino. Gente, é um caminho que não tem volta mais. Nós chegamos num momento em que o ensino híbrido volte às aulas presenciais agora, depois, não sei quando, é uma realidade que vai passar, de fato, a existir nos contextos familiares, nos contextos educacionais, na vida de todas as pessoas, desde escolas privadas, escolas públicas, não importa. Todas as escolas vão ter que se adaptar a essa nova realidade, para que consiga construir um projeto pedagógico que abarque as tecnologias, né? Tecnologias de informação e comunicação, as famosas TDICs, né? Na sua prática de ensino, isso é muito importante, e também para criar um novo mecanismo de aprendizagem. Como eu disse lá nessa diferença no remoto e híbrido, o ensino híbrido é uma aprendizagem colaborativa, né? Que nós vamos depois entender passo a passo. Ela é colaborativa porque, como assim? Né? Então, o ensino híbrido passa a ser algo real, extremamente real.
Pensando nisso, como professor que tem estudado há muito tempo sobre ensino híbrido, estou propondo a vocês esse trabalho de compreendermos esse ensino híbrido para que não sejamos pegos de surpresa. Que a gente não ponha o trem, né, em cima do trilho já no meio da viagem. Já vamos iniciar a nossa viagem com o nosso trem em cima do trilho, com todos os conhecimentos necessários, com todas as ferramentas necessárias para que a gente possa fazer essa viagem começando bem, com toda a compreensão necessária para que a gente atinja o nosso objetivo. Então, é novo para mim, é novo para você, é novo para todos nós. Mas entre ser novo e evitar uma realidade, e muito mais do que evitar, você entender essa realidade, fazer parte dela e alcançar, antecipar, a palavra é essa que eu queria dizer, antecipar, por que não fazer? Por que a gente vai ser pego? Né? Na minha escola onde eu trabalho, que é a Escola Estadual Padre João de Matos Almeida, aqui em Belo Horizonte, no bairro Serrano, graças a Deus, lá nós sempre antecipamos muitas coisas. Por exemplo, no ensino remoto, nós começamos o ensino remoto com os nossos alunos no Google Sala de Aula. A grande maioria dos nossos alunos estavam todos no Google Sala de Aula. Então facilitou muito o nosso trabalho remoto, porque a gente tinha contato com os alunos diariamente para tirar dúvida. As atividades do PET todas reproduzidas dentro do Google Forms, né, que é um recurso do Google, que é o formulário, nós colocávamos todas as atividades do PET no formulário, postávamos no Google Sala de Aula, de uma forma bem organizada, planejada semanalmente, né? Cada dia, algumas disciplinas, a gente fez um planejamento para que não houvesse postagem de tudo ao mesmo tempo, mas que houvesse uma organização de postagem e período para que o aluno pudesse realizar essa atividade e devolver para que o professor pudesse fazer a correção. E também alguns professores optaram até por dar aula no Google Meet, usando o Google Meet como recurso para que eles pudessem auxiliar os alunos, tirando as dúvidas dos temas que o PET propunham, tirando as dúvidas, corrigindo aquelas atividades. Como é que você corrige? Você está tirando dúvida e ensinando, né? Então, veja bem, nós tivemos essa experiência que foi brilhante, obtivemos muitos resultados super positivos. Mas será que isso aconteceu com a grande maioria das escolas? Não, né? E exigiu da gente o quê? Um envolvimento muito grande, acreditar nos nossos potenciais, acreditar que é possível fazer, acreditar que é possível estimular o aluno a buscar respostas para aquela proposta remota que nós propusemos, que era o que nós podíamos naquele momento, foi muito bom, era o que nós tínhamos, né? Nós, você, o que nós tínhamos era a possibilidade de estudo remoto, então já foi muito bom. É melhor isso do que nada, né? E nós ainda fomos um pouco mais além na nossa escola. Inclusive estimulamos os alunos a perceber a importância da internet. Até alunos que não tinham acesso em dado momento passaram a ter. Por quê? O que eles fizeram na vida deles? Olha que aprendizado interessante, tem muito a ver com o projeto de vida, né? Essa nova configuração aí de ensino proposta pela BNCC. Os alunos começaram a compreender que algumas situações da vida precisam ser priorizadas. Então, alguns alunos entenderam que precisavam priorizar a sua educação. E quando ele entendeu isso, o que ele fez? Mesmo com toda a sua dificuldade financeira da sua família, ele pôde perceber que algo ali da sua vida poderia guardar, que não era necessário investir naquele momento, mas que eu poderia incluir ali exatamente o recurso para que eu possa aplicar numa internet, de maneira que assim que eu consiga estudar melhor. Então veja que interessante. Eu estou trazendo esse exemplo para que vocês observem nas próximas aulas como isso tem relação com a aprendizagem colaborativa, né? Os nossos movimentos, eles são muito importantes quando acreditamos nele, porque simplesmente ficarmos naquela posição de não tem jeito, o governo não oferece internet, os alunos têm dificuldade, não vai resolver. Eu sempre acreditei que o que resolve é tomar atitude. Vamos tomar atitude, vamos acreditar, vamos fazer alguma coisa.
né? Inclusive não deixar de cobrar os órgãos responsáveis para que possibilitem ainda mais esse acesso aos recursos tecnológicos dos nossos alunos. Mas não significa que eu tenho que ficar esperando que lá o sistema venha e resolva isso para mim. Os nossos alunos não têm tempo para esperar isso. Eles precisam do aprendizado, eles não têm tempo. Como eles são os nossos, o nosso foco principal, então a eles que nós temos que dar maior atenção. Eles são mais importantes, compreende o que eu estou querendo dizer? Eu sou muito assim. Eu não perco tempo reclamando. Vamos perder tempo, vamos aproveitar o tempo, nós perderíamos reclamando e vamos fazer alguma coisa. Vamos dar resultado para esses alunos. Vamos estimulá-los a eles se movimentarem para alcançar aquilo que eles desejam. Que isso é algo que precisa fazer parte da vida da aprendizagem dos alunos. Parar de receber tudo na mão, né? Isso tem relação com o ensino híbrido, do aluno ser o protagonista da aprendizagem. Com a proposta do ensino híbrido, a partir de agora, o aluno é o protagonista da aprendizagem. Ele tem que buscar as informações, ele vai ter um momento de estudar sozinho, um momento de se preparar, um momento de antecipar, né? Estudar o conteúdo proposto pelo professor de forma antecipada, criar, fazer laboratórios na sua própria casa, né? Usar a casa, a sua própria residência como um laboratório. Porque é um laboratório, vai fazer uma experiência de matemática, sei lá, física, química, seja o que for, né? Vai trabalhar com medidas, usa a sua casa para fazer essas medidas, enfim, usa o seu quintal para fazer as experiências lá de química, biologia, enfim. É isso que é uma proposta diferente de aprendizagem que está dentro dessa ideia do ensino híbrido, né? Que é o que a gente quer propor. Nessa primeira aula é essa tempestade de ideias para que você se sensibilize para a importância desse momento de nós nos apropriarmos da proposta do ensino híbrido, né? Bom, e para poder confirmar isso, várias pesquisas foram realizadas, né? E demonstraram que o ensino remoto, no ensino médio que eu tenho esse levantamento, por exemplo, 80% dos alunos em um dado momento já ficavam apáticos, né? Achava desgastante essa proposta de ensino remoto, que como o centro da proposta do ensino remoto é o conteúdo, isso é cansativo, isso é desgastante. Aquela coisa só passa e recebe, um passa o outro recebe, o professor passa o outro recebe. E ainda mais sem a presença do professor ali para poder estruturar e organizar essa aprendizagem de uma maneira diferente, né? Então eu acho até que ensino remoto, aquele maçante, ele chega a ser até violento, né? Psicologicamente, moralmente. Eu vejo, por exemplo, as crianças da educação infantil, né? Do primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental, que ficam ali 4 horas, gente, 4 horas e meia, o professor falando e ele recebendo, né? Porque a maioria, infelizmente, foi assim. Claro que tem as exceções. Os professores criavam circunstâncias para que essas aulas ficassem mais interessantes, né? Mas a maioria é assim. Imagina você, acorda cedo, senta na televisão, televisão do computador, e tem que ficar mudo, completamente mudo, apenas ouvindo, né? E não fazendo mais nada. Ficar assim, isso é uma agressão. Então, acho que as nossas crianças sofreram muito com algumas propostas nesse sentido, né? Dá uma ideia assim, de total reclusão, né? Eu entrei, você cala, fecha seu vídeo, fala mais nada, só eu falo, só eu reproduzo e você vai só ouvir, né? Diferentemente da proposta do ensino híbrido, como o nome diz, híbrido, né? Que é essa mistura. E não é mistura, gente. Nós achamos que ensino híbrido é só essa mistura de espaço geográfico. Ora nós vamos ter aula na escola presencial, ora vamos ter aula em casa online, né? De casa online. A aula vai ser assíncrona, o mesmo síncrona, mas online, né? Não é só isso. Isso também é uma característica do ensino híbrido, né? Que em inglês quer dizer blended, né? Essa mistura
que é interessante. Na verdade, surgiu, né? O ensino híbrido não é uma coisa que surgiu agora, surgiu há mais tempo, mas hoje a circunstância nos levou a ter uma atenção maior quanto ao ensino híbrido. Então, veja bem, não é só isso que é ensino híbrido. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nosso estado, já tem a proposta Secretaria Estadual de Educação de ensino híbrido, né? Se as aulas retornarem agora, já tem um plano pronto. Vão começar de uma forma processual, né, gradativa, com um grupo específico de aluno, um número máximo de aluno por sala, enquanto aquele aluno que está presente assiste ali, tem essa interação com o professor, e o grupo que está em casa vai ter o acesso ao ensino remoto, às aulas assíncronas ou síncronas, dependendo do contexto, né? Sim, isso é sim, claro, evidentemente parte do ensino híbrido, óbvio, mas não é só isso. E como eu disse lá na frente, nós precisamos planejar. É necessário que tenha um planejamento pedagógico para que o ensino híbrido realmente aconteça, para que o nosso aluno passe a ser o protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Tem que ser o nosso aluno. Então nós vamos ter que incluir, por exemplo, aí, aulas invertidas, né, que é algo que está na moda também. Eu vou estudar um tema na próxima semana, então já apresento o tema para os alunos, inclusive propostas de trabalho para que eles se organizem, pesquisem, criem o que eu propuser e na próxima aula ele já apresenta aquilo, já traz aquelas informações. Portanto, quando eu for falar a respeito do assunto, os alunos já têm essa informação. Isso é uma proposta também que tem a ver com o ensino híbrido, que é a aula, sala de aula invertida. Né? O aluno ser o protagonista, ele criar, ele elaborar, ele pensar. Né? Todo o esforço do professor tem que ser voltado para isso, estimular essa aprendizagem colaborativa. O aluno passa a ser o centro de tudo, portanto, ele faz parte da elaboração, da execução desse projeto de aprendizagem. Ele é o personagem principal. Então, nós temos que, nessas circunstâncias, ir experimentando essas possibilidades. Então, se a aula voltar agora, por exemplo, no nosso estado aqui em Minas Gerais, ou quando voltar, não importa, né? Nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados para lidar com isso. E o jeito de estar preparado é exatamente nos apropriando de todas as informações necessárias para que a gente aprenda a colocar isso em prática. Se vamos estar com um grupo de alunos agora, presencialmente, como vai ser essa aula presencial com um grupo menor? Né? E depois esse grupo menor vai ficar em casa, o outro vem. Então a gente já pode propor um ensino híbrido com todas as suas possibilidades, como uma sala de aula invertida, com pesquisas, com alunos já vão trazer, inclusive, aulas prontas sobre aquele tema. Você tem um tema, ele já desenvolve na casa dele e traz para você, né, para a sala de aula presencial, por exemplo, e quando for uma aula online, ele já traz para você aquilo ali pronto, né, o que ele pesquisou, o que ele buscou, o que ele criou a respeito daquele tema. Isso é tão instigante, gente, tão instigante, porque a gente vai deixar de realizar aquela aula assim, de eu sou dono da verdade, eu passo, você recebe. Claro que eu acredito que muitos professores já não fazem isso mais, né? Eu acredito mesmo. Então, o que ocorre? Você vai ter, inclusive, mais tempo para se organizar e vamos dar um up sensacional na aprendizagem. Porque quando você vai dar aula para alguém, você já deve ter feito isso, sabe o que eu estou falando, e essa pessoa já tem informações, a aula fica extremamente sensacional, produtiva, gostosa. Há, de fato, uma inter-relação entre o professor e o aluno, entre os professores e os alunos e o professor, e isso ganha uma dimensão ainda maior e proporciona uma verdadeira aprendizagem, que o aluno tem que construir. O aluno tem que fazer, o aluno tem que assumir aquilo que cabe a ele, de pesquisar, se preparar e trazer o retorno que é necessário. Então, esse curso que nós vamos fazer é um curso que propõe exatamente nós desenvolvermos a nossa mente com a proposta de tornar o ensino híbrido uma realidade em nossa escola, uma realidade em nossas vidas, nas nossas comunidades escolares, porque é parte da escola do futuro.
Então vamos antecipar esse futuro e nos preparar para isso, certo? E além disso, eu como especialista em programação neurolinguística, e aí por isso o curso se chama Ensino Híbrido com PNL. Além de nós conhecermos todas as circunstâncias, todas as possibilidades que o ensino híbrido pode oferecer, vamos inclusive sugerir para vocês formas de planejamento, dando ideias de como você pode construir a proposta pedagógica da sua escola usando o ensino híbrido, experiências de professores, inclusive da minha escola, que eu vou convidar para trazer para vocês experiências que eles vivenciaram com total sucesso, que já era uma antecipação do ensino híbrido, mesmo que o professor talvez não soubesse, né? Mas ele já estava antecipando isso para que vocês entendam como fazer. Porque falar de ensino híbrido, a gente encontra vários vídeos que falam maravilhosamente. Mas como eu posso realizar e fazer com que o ensino híbrido aconteça? Essa é a ideia desse curso. E aí eu vou acrescentar esse elemento que é da programação neurolinguística, que vai ajudar você na comunicação. Como comunicar melhor de maneira que o seu aluno compreenda com mais facilidade o que você propõe para ele como uma relação de ensino, de aprendizagem. Como usar a linguagem, né, que a gente chama no PNL de recursos linguísticos, para que isso facilite a compreensão. Por que eu estou falando isso? Às vezes você facilita, você estimula o aluno a buscar uma resposta quando você aprende a fazer as perguntas adequadas. E a PNL nos ensina isso, aprender a fazer as perguntas adequadas, aprender a identificar na fala de um aluno ou a maneira como ele se expressa, o que ele já está querendo dizer e estimulá-lo a acreditar no seu potencial e comunicar-se melhor. Não é verdade? A gente tem tido tanto problema com comunicação. Quantos resultados inesperados de insucesso são frutos exatamente de nós não sabermos comunicar melhor? Sabe aquela coisa de achar que o outro tem que estar dentro da sua cabeça e saber o que você está pensando? Né? E aí a gente fala assim, você entendeu o que eu quis dizer? Não, eu não entendi. E pode ser por aí que passa, às vezes, a dificuldade do aluno em compreender algum conteúdo, alguma proposta que o professor apresenta, porque será que nós, professores, estamos comunicando de uma maneira clara, objetiva, usando a linguagem como um recurso para que facilite a interação entre professor e aluno, mas que ele compreenda o que você realmente está querendo dizer? Ou até mesmo o que você está querendo perguntar, ou até mesmo a orientação do trabalho que ele vai ter que fazer em casa ou naquele momento ali ao vivo, de repente é uma comunicação que está inadequada, que dificulta essa compreensão. Então nós vamos passar para vocês técnicas de PNL para facilitar essa sua comunicação com o seu aluno e também você ensinar o aluno a ser mais produtivo em menos tempo e com mais eficácia. Então isso agregado a essa proposta de ensino híbrido, não tenho dúvida, nós vamos ter muito sucesso mesmo. Combinado? Então a gente fica aqui nessa primeira aula, que essa primeira aula é só para fazer esse painel com vocês da proposta do nosso curso do Instituto Arne Ribeiro. E na próxima aula nós já vamos entrar em temas específicos. Nós vamos ensinar o como fazer, como usar essa ferramenta, como é possível usar aquela outra ferramenta, como eu, professor, vou trabalhar com essa técnica de PNL para facilitar a comunicação entre mim e meu aluno, como eu vou aplicar as diversas possibilidades que o ensino híbrido propõe. Como é tornar um aluno o protagonista da aprendizagem? Porque a gente vê muita ideia, mas ninguém ensina como fazer. Então fica aí o meu abraço. Se você ainda não acessou o nosso site, acesse, está aí na descrição do vídeo, www.institutoarneribeiro.com.br. E lá você entra na aba cursos, escolha o curso híbrido, com PNL, se inscreva para que você receba as notificações e possa acompanhar os vídeos novos, mas sobretudo participar da próxima aula, tá? Então a próxima aula vai ser ao vivo, eu com vocês, tá? Que dia da semana? Na próxima quarta-feira nós vamos aqui nos encontrar
às 19 horas. Às 19 horas estaremos juntos na nossa segunda aula. Será uma jornada de 8 aulas. Você vai receber o seu certificado. Como você vai receber seu certificado? Bom, a cada aula você vai ter que marcar sua presença, né? Como professores, a gente tem que trabalhar de forma séria. Não basta só eu me inscrever e receber meu certificado. Vocês concordam? Tenho que participar da aula. Então, no momento da aula, vocês vão receber um link de confirmação da sua presença. Todos aqueles que confirmarem a sua presença, depois vai receber por e-mail o seu certificado do curso Ensino Híbrido com PNL. Então, agradeço vocês e vamos em frente. Tivemos problema nas transmissões da primeira, né? Porque eu, como você, sou professor e agora a tecnologia está fazendo parte da minha vida, eu tenho que aprender. Esse é o grande lance das crises, né, gente? Enquanto lá em março de 2020, muitos colegas nossos ficavam brigando, tentando, ao menos pensar num jeito de fazer, mas gastando energia, nós da nossa escola, nós sentamos e fomos buscando recursos para aplicar no ensino remoto. Então, olha só como a crise pode fazer você crescer mais do que você espera. Então, vocês também farão isso. Então vamos nos ver em breve, na próxima quarta-feira, certo? Dia 10 de março, às 19 horas, aqui no meu canal, o Arne Ribeiro, PNL, e aí você entra e assiste a sua aula ao vivo, vamos interagir com perguntas no chat, porque nós vamos nos tornar, sim, verdadeiros professores expert em ensino híbrido. Um grande beijo, excelente semana para você, muito obrigado e aguardo vocês na próxima semana.